Salmo 84, Salmo 46. Vamos ler parte dele. Na verdade, o que eu vou falar aqui, eu vou usar mais o tema. Vai ser um estudo temático. Salmo 46, eu vou ler. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, vou pedir a pastora Cida para fazer uma oração, orar ao Senhor, pedindo a Ele aqui. Senhor Deus, nós te damos graças nesta manhã. Sim. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui conosco, porque a tua palavra diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. E aqui está o teu alimento espiritual de hoje para as nossas vidas. E nós clamamos que o Senhor, que é o maior interessado em falar conosco nesta manhã, venha sobre o teu filho com palavra de sabedoria, com palavra do conhecimento, que ele não fale dele mesmo, mas que o Senhor faça com que ele hoje seja, mais uma vez, Senhor, boca profética do Senhor aqui na terra para as nossas vidas. Que o Senhor continue conosco, ó Deus, em concordância com as orações que já foram feitas aqui. Nós te oramos agradecidos no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos aqui diante de pastores experimentados aí no campo, e nós estamos vivenciando assim dias difíceis, dias que têm trazido muitas consequências de forma geral para muitas pessoas. Mesmo nós que somos servos de Deus, que servimos a Ele, não estamos livres, porque a chuva cai para todos, o sol é para todos, e se nós observarmos os acontecimentos passados, aqueles que faziam parte da igreja também sofreram, seja com pandemia, seja com guerras. Então, nós não estamos livres dessa situação. E esse salmo aqui está mostrando o seguinte, que devemos confiar em Deus, confiar no Senhor, em meio à extrema adversidade. E se nós estamos vivenciando um período de extrema adversidade, por exemplo, no Ceará, aqui estão os pastores da Bahia, do Ceará e de São Paulo. E lá em São Paulo tem pouco tempo que as igrejas voltaram a funcionar. No Ceará está voltando hoje. E as atividades. E a gente vê que foram vários meses sem atividades nas igrejas, e isso trouxe prejuízos e benefícios. Prejuízos porque esses meses o evangelho não foi pregado diretamente para as pessoas, mas foi pregado pela internet. E vantagem também, teve algumas vantagens, porque nós, principalmente nós pastores, que temos dificuldades de trabalharmos com a internet, com a divulgação, com marketing digital, nós tivemos que ser forçados a se comunicar com as ovelhas através de lives.
através da internet. E isso nos trouxe uma condição melhor de cada dia sermos aperfeiçoados para alcançarmos mais vidas. Se o Evangelho deve ser pregado a todas as nações, se o Evangelho deve ser publicado por todos os povos, então essa pandemia, de certa forma, serviu para ampliarmos mais o nosso alcance, para capacitar mais a igreja em fazer com que o Evangelho chegue em lugar que até então não tenha chegado. E aí nós podemos ver o quê? Que neste período que nós estamos vivendo hoje, na nossa geração, aquilo que nós estamos vivenciando, um momento extremamente difícil, e nós podemos perceber o seguinte, que causado pela Covid-19, e se nós observarmos, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca as pessoas não passaram pelo que nós está passando, pelo que a nossa geração terrestre está passando, ou seja, no globo terrestre. Então, nós observamos o quê? Será este sinal do final dos tempos? Será que o que nós estamos vivenciando, que muitas gerações não vivenciaram, este é um sinal de que o mundo já está findando, Jesus já está verdadeiramente voltando? E nós observamos também que neste cenário muitas pessoas têm enfrentado muitas dificuldades. Mas a pergunta é o seguinte: o que fazer diante desta situação? Diante dessa pandemia? Se a Covid-19 trouxe todas essas limitações, todas essas dificuldades, todos esses problemas, muitas pessoas cristãs, muitas pessoas na igreja que ainda não conseguem sair das suas casas porque adquiriram síndrome de pânico, porque estão com medo. E o que nós podemos fazer? Mas se é uma questão generalizada, como é algo que muitos passaram e que muitos vão passar e que nós não estamos livres dessa situação. Mesmo com essa questão da Covid-19, as pessoas, elas antes adoeciam, as pessoas, elas morriam por causa de enfermidades, morriam por causa de fome. Por exemplo, anualmente 8 milhões de pessoas morrem de fome no mundo. Mensalmente 125 mil pessoas morrem de tuberculose no mundo. Então, isso tem acontecido, mas o foco está justamente na Covid-19, e tem a questão política, tem tantas coisas, e tudo isso tem nos levado a uma paralisação. E como nós estamos voltando, a igreja já está voltando a funcionar, mesmo com certa limitação, nós devemos aproveitar todas essas lutas, todas essas dificuldades para inovarmos, para fazermos melhor do que antes. E enfermidade, doenças, todos passam. E eu quero trazer o meu exemplo aqui, que está relacionado com a situação que nós estamos vivendo, porque muita gente perdeu pessoas próximas. O presbítero Júnior perdeu a sua mãe por causa da Covid, e muitas pessoas que eu conhecia morreram por causa da Covid. Mas em 2011, quando foi detectado câncer na minha vida, naquele momento eu estava em Salvador com SIDA, e na minha mente ficou assim, é como se fosse desmoronasse tudo. Porque quando você vê câncer, é sinônimo de praticamente morte. E eu, ali, eu fiquei, você querendo ou não querendo, ou
você firme na palavra ou não, de certa forma você pensa, mesmo que você não esteja pensando na morte, ou que não esteja com medo da morte, mas você pensa que muitos servos passaram anos em cima de uma cama por causa de um câncer. Daniel, que era o esposo de Cida, passou 3 anos sofrendo com câncer, morando em São Paulo para fazer tratamento. Então, de certa forma, é um baque. Um diagnóstico de câncer é quase morte, apesar dos avanços da ciência. E nós nos preocupamos. E hoje tem muita gente preocupada nesse sentido. Mas, como a palavra diz, lá em Romanos capítulo 8, o verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, isso aconteceu comigo em 2011. Foi feita a cirurgia na próstata, removida a próstata, e graças a Deus que não ficou sequelas, não precisei de quimioterapia. Mas 8 anos depois, em 14 de novembro de 2019, provavelmente a pandemia já estava lá na China, o vírus já estava trabalhando lá, já tinha começado lá na China, e no dia 14 eu recebo um diagnóstico de que, porque eu fazia anualmente o PSA, e aí eu tive que ser acompanhado 5 anos pelo médico, pelo um oncologista, e 8 anos depois, meu PCA sempre dá 0,01. E se chegar a 0,02, é sinal de que o câncer voltou. E aí, o que aconteceu comigo? Quando eu abri o exame, no dia 14 de novembro, estava com 4,75. E quando eu olhei para o exame, eu sabia que com 0,2 o câncer já volta, é porque voltou. Então, dentro de mim ficou o seguinte, que ali era uma sentença de morte, Deus estava querendo me levar. E eu não tinha como repetir o exame na sexta-feira, porque era 15 de novembro, era feriado, e o exame só seria repetido na segunda-feira. Mas aí eu falei com Cida, olha, eu não quero que, se esse exame realmente for comprovado, não quero que fique orando, pedindo oração para todo mundo para que Deus me cure. Eu quero que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Mas é uma situação complicada. Você já tinha passado por um câncer, de repente um diagnóstico de morte. Não é fácil, mas eu vejo que para mim isso foi uma lição, porque pelo menos eu percebi o seguinte, que o morrer para mim era lucro. Eu percebi que eu não tinha medo da morte, quando a morte estava à minha frente. Eu percebi que realmente, se eu morresse, eu ia estar com o Senhor. E nós devemos ter essa certeza, nós devemos buscar nele essa condição. Então, hoje, nós estamos vivenciando dias difíceis, mas nós devemos prosseguir, devemos dar continuidade e não podemos parar por causa das circunstâncias ou por causa daquilo que nós estamos vivenciando neste momento presente. Mas devemos seguir em frente. E tudo que tem acontecido, na minha visão, é consequência da ação do próprio homem. O homem que cavou isso, possa ser que tenha sido uma guerra biológica, possa ser que esse vírus foi feito em laboratório. Isso não é certeza, mas existe boato sobre essa situação. O próprio homem. E quando o homem entra na soberba, quando o homem começa a agir de forma desordenada, Deus entrega seus próprios caminhos. E nós que somos servos sofremos também as consequências. Por isso que nós devemos orar. Por isso que nós devemos clamar ao Senhor. Nós não estamos livres
dessas consequências. E por isso também nós devemos buscar ao Senhor. É como Salomão, Deus responde a Salomão e diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É por isso que nós devemos fazer a oração que Neemias fez, a oração que muitos fizeram, orando, pedindo perdão pelos pecados da nação, pedindo perdão pelos pecados dos antepassados, pedindo perdão pelos pecados dos nossos pais, pedindo perdão pelos nossos pecados. Se a nossa nação está passando por essas lutas, nós também temos culpa. E nós devemos pedir perdão a Deus. E existe solução? Claro que existe solução. Nós precisamos buscar força em Deus para reiniciarmos, para reorganizarmos. Principalmente, amados, quando nós olhamos para a nossa pátria, a nossa nação, e a nossa pátria, ela está em segundo lugar no ranking de mortes por causa da Covid-19. Com mais de 114 mil mortos. Em primeiro lugar está nos Estados Unidos. E aí a gente observa o seguinte: os Estados Unidos tem mais de 178 mil mortos. É o primeiro lugar. Agora, se os Estados Unidos e o Brasil estão liderando em mortes, e se os Estados Unidos e o Brasil são os países que têm mais cristãos no mundo, se a América de forma geral é onde tem mais cristãos no mundo, mas por que as mortes estão justamente nesses países? Isso quer dizer o quê? Que a Igreja Missionária Internacional Peniel, ou também a Igreja do Senhor Jesus, tem que prezar pela palavra, tem que pensar em uma reorganização não só na estrutura, não só no método, mas em fazer com que as pessoas venham conhecer a palavra e essa palavra venha transformar cada vida e não torná-las religiosas. Tornar essas vidas simplesmente pessoas religiosas. E nós temos esse papel de ensinar, de inculcar a palavra. Graças a Deus, porque os pastores da Igreja Peniel são pastores que têm dado testemunho. Mas nós precisamos entender que o fato de que o Brasil tem 10% de católico em relação ao mundo. Em relação ao mundo. O Brasil tem 80% a 90% de cristãos que se dizem cristãos. Mas é um país que é considerado um dos mais corruptos do mundo. Esse Brasil tem lutado contra a corrupção. Então, se nós lemos, se é o país que nós somos, o país que mais lê a Bíblia, o que mais fala em línguas, mas por que as mortes, tantas mortes? Será se este evangelho que tem sido pregado, será se o que tem sido transmitido é um evangelho que não transforma? Será se as vidas das pessoas continuam do mesmo jeito e simplesmente vão para a igreja e tem momentos de êxtase, tem momentos de estar falando em línguas, tem momentos de estar gritando, de estar glorificando a Deus, mas quando sai do templo, a vida continua um desastre, sem mudança, o mesmo temperamento, a mesma ação, as mesmas ações. Então nós como líderes, nós devemos pensar por que as nações que têm mais cristãos são as nações que estão sofrendo mais com a pandemia. Eu pelo menos penso que é
porque as pessoas não estão sendo transformadas como deveriam. E nós, como pastores, precisamos buscar em Deus, precisamos ter presença de Deus, precisamos ter comunhão com Deus e precisamos influenciar as pessoas para que as pessoas possam também ter presença com o Senhor Jesus, para que as pessoas possam entender o chamado, possam entender o ministério, possam entender que esta vida aqui é uma vida passageira e nós devemos prosseguir em frente. Por que eu digo que existe solução? Porque eu falo que há solução para esse problema ou para esses problemas. Porque Jesus vai voltar e as nações ainda não foram alcançadas. Então, se Jesus vai voltar e as nações não foram alcançadas, nós não vamos parar, nós vamos continuar. É uma fase, é um deserto, é uma tempestade. Essa tempestade vai passar e vai vir outras tempestades. Tempestades até piores podem acontecer, mas nós devemos prosseguir. Nós podemos vencer uma guerra agora, mas nós vamos encontrar outras guerras, mas devemos estar preparados pelo Senhor para vencermos as batalhas que vão surgir pela frente. Nós não somos mais meninos, não estamos sendo sustentados por leite. Nós somos pessoas que têm responsabilidades essas que nós devemos cumpri-las, que Deus vai requerer de nós. Não temos como nos desculpar ou nos justificar. Somos servos e precisamos do Senhor, precisamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê condição de prosseguir esta caminhada. Mas como resolver esse problema? Que método podemos usar? Pastores, pastoras que estão aí neste momento, o que nós vamos fazer? Eu estou olhando para cima aqui, não estou lendo nada, eu estou olhando é porque tem uma câmera aqui em cima, que estou gravando só essa parte aqui. Vejam bem, veja o seguinte, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a Covid-19 não é um sinal, ou então não determina o final dos tempos. Eu estou falando aqui categoricamente. Por que eu estou falando? Eu estou falando porque eu convivo com pessoas, pastores, que estudam sobre escatologia, que eles dizem o seguinte: é nessa geração que nós vamos ser arrebatados, que vai acontecer o arrebatamento. A pastora Cida está aqui de prova e sabe, e é testemunha. E eu não posso afirmar desse jeito, porque eu posso aqui, por exemplo, ler aqui em Atos, capítulo que vocês conhecem, Atos, capítulo 1, verso 6, diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Os discípulos estavam perguntando: será esse tempo que o Senhor vai reinar como filho de Davi, como rei físico, que vai estar lutando, vai estar derrotando os romanos e vai estar levantando a moral dos israelitas? Será esse tempo que o Senhor vai reinar fisicamente? Será esse tempo que o Senhor vai estar quebrando os jugos, quebrando os arcos? Será esse tempo? Aí Jesus responde. E o que é que nós estamos fazendo hoje? O que é que as pessoas estão fazendo hoje? Este será o tempo que vai acontecer o arrebatamento. Este será o tempo de Jesus. Esse será o tempo marcado, predeterminado pelo Senhor. As pessoas estão falando isso e muitos estão com medo. Muitos estão desesperados. Muitos estão sem saber o que fazer. E olhe lá.
e quem sabe até outros estão dando tudo que tem ou vendendo tudo que tem, porque estão pensando o seguinte: para que eu quero isso? Isso para mim não tem mais significado, porque Jesus já está voltando. Mas Jesus respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não compete a mim, não compete a você, mas esse tempo é de Deus. Claro que existem textos que deixam claro que pelos frutos dá para conhecer, pela a época, mas Jesus, quando estava falando em Mateus 24, estava falando do princípios das dores. E eu acredito que nós estamos vivenciando já os princípios das dores. Eu acredito que Jesus pode voltar até hoje, amanhã. Mas eu não tenho essa condição, essa capacidade de dizer assim: Jesus volta na minha geração por causa dos sinais, por causa da Covid-19. Eu não vejo dessa forma. Então, mas aqui em Atos, aí Jesus fala: isso compete a Deus. E o que é que compete aos homens? O que compete a você, pastor, pastora? O que compete a mim? Aí ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo: não se preocupe com épocas, com tempo, se preocupe com a obra, com a missão de proclamar o Evangelho a todas as nações. E por isso, pastores, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Nós não somos pastores, não somos atores. Não somos animadores de palco. Somos servos, somos pastores chamados com uma missão para proclamar a palavra de Deus nos 4 cantos da terra. Essa é a nossa missão, para que todos venham conhecer o Evangelho, e aí virá o fim. Mas, amados, daí a gente vê a necessidade de reorganização. Agora, por que eu falei assim? Que devemos entender que a Covid-19 não determina o final dos tempos. Vejam bem, no século XIV aconteceu o quê? Aconteceu uma pandemia, a pior pandemia, eu considero a pior pandemia já existente na face da Terra. Não foi uma virose, mas foi uma bactéria. A peste bubônica, a peste negra, que foi trazido lá da Rota da Seda, lá da região próxima da China, e veio nos ratos negros, e as pulgas. E aí, essa bactéria ceifou de 75 a 200 milhões de pessoas. Então, se já aconteceu coisas piores, por que nós estamos vivenciando hoje, amados? A Covid-19, no mundo já morreram 800 mil pessoas. Mas o mundo já está voltando às atividades. O Brasil inteiro, o comércio já está abrindo. No mundo, as coisas já estão começando a funcionar. E nem 1 milhão de pessoas. Olha, se bem que muitas dessas estatísticas aí, muitos números aí foram acrescentados. Mortes de outras formas e colocaram como se fosse Covid. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que nós não podemos tão somente achar que pelo fato dessa situação já chegou o fim e é final dos tempos, porque não só teve a peste bubônica, mas teve também
muitas guerras, mas eu estou citando aquelas que ceifaram mais pessoas. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, mais de 20 milhões de pessoas morreram. No final da Guerra Mundial surge o quê? A gripe espanhola, mais de 50 milhões de pessoas morreram. Depois vem a Segunda Guerra Mundial, de 70 a 85 milhões de pessoas morreram. E eu quero salientar aqui que no século XX aconteceram tantas mortes, mas foi o período que a igreja fez mais missões no mundo. 70% das missões mundiais de todos os tempos aconteceram no século XX, no século passado, que nós viemos de lá. 70% de missões no mundo aconteceram no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Então, depois dessa pandemia, o evangelho vai crescer, porque você vai estar mais preparado, mais especializado, você vai usar as armas que Deus está te dando, você vai estar em condição, a sua mente vai estar mais aberta, os seus olhos vão estar ampliados, porque Deus não permitiu que essas coisas viessem a acontecer se Ele não tivesse o propósito de fazer com que a igreja viesse a correr como uma coça, você viesse a correr. E nós precisamos seguir em frente nessa certeza de que o Senhor está conosco. Eu quero ressaltar aqui, na Segunda Guerra Mundial, 3% da população, porque não tinha a população que nós temos hoje, foi ceifada da população mundial por causa das guerras. Então, o que nós estamos vivendo hoje é pouco para o que muitos viveram. E existiam muitos cristãos. Muitos morreram. Então nós devemos orar para que a paz do Senhor, a paz de Jesus esteja dentro de nós, na nossa cidade, na nossa casa. Nós devemos buscar a sua proteção, para que o Senhor esteja nos protegendo. Mas outra coisa, eu estou falando aqui, passos para nós resolvermos, pastores, esse problema ou esses problemas. Primeiro você precisa entender que o que nós estamos passando, pessoas passaram em nível maior, ou níveis maiores. Segundo, devemos aprender a reconstruir o que foi destruído. Devemos aprender isto. A construir o que foi... reconstruir o que foi destruído. E quando nós olhamos para os nossos dias, os dados deixam claro as marcas de destruição que a pandemia tem deixado. E nós não podemos deixar de lutar, de caminhar, de avançar, em razão da forte maré que muitas vezes temos que enfrentar. Não espere por soluções fáceis, mas siga em frente que o Senhor é contigo. Siga em frente. A própria nação de Israel foi praticamente destruída. O povo de Israel perdeu a sua nação por 2000 anos. Mas a nação de Israel foi reconstruída, reorganizada. A dispersão, o povo perdeu a pátria, mas o povo judeu volta para a sua pátria. E a nação surge 2000 anos depois. Então, nós vamos encontrar guerras, encontrar dificuldades, vamos encontrar lutas, mas o Senhor, Ele está conosco. Aleluia. E por que não lembrarmos também de Jerusalém? Jerusalém. As pessoas falam, os teólogos principais dessa nação falam o seguinte, que Jerusalém não tem mais sentido nenhum para os cristãos. Para mim tem. Para mim tem. Jesus está acima de qualquer coisa e judeu precisa de Jesus para ser salvo. Mas Jerusalém é o lugar onde Jesus vai reinar fisicamente. Vai reinar, Jesus vai reinar. Quando os discípulos perguntaram, será esse tempo que
o Senhor vai estar restaurando o reino, esse reino será restaurado. E Jerusalém não estará de fora. Zacarias diz que todas as nações subirão para adorar o rei aonde? Em Jerusalém. E aqueles que não subirem, a chuva não vai cair sobre eles, sobre as nações. Não está sendo falado de algo espiritual, sobrenatural, no céu. Porque se a nação não sobe para Jerusalém, está em desobediência. E no céu não vai acontecer isso. Então, observe o seguinte. Jerusalém foi sitiada, foi destruída por mais de 40 vezes. Mas, no entanto, Jerusalém, quem é Jerusalém hoje? Você vai em Jerusalém, é uma cidade visitada por todo mundo. Mas está lá Jerusalém, reconstruída. Agora, eu vou só trazer alguns exemplos aqui de nações. Por exemplo, Alemanha. Teve uma guerra dos 30 anos, que eu não vou entrar em detalhe, para não cansar vocês, que a Alemanha foi totalmente destruída. Ela foi o pivô e foi totalmente destruída. Teve a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha praticamente foi o pivô, completamente destruída. Teve a Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha foi tentar quebrar o acordo e para recuperar as terras perdidas, os territórios perdidos, depois, pá, foi totalmente destruída. E quem é a Alemanha hoje? Destruição, reconstrução. E o Japão na Segunda Guerra, pá, destruída. Quem é o Japão hoje? Olha, Japão não é um país cristão, não. Mas eles decidiram não viver na mesmice. O povo de Israel, quando foi levado para o cativeiro, precisou Jeremias escrever lá para que o povo continuasse. Então, o fato de nós estarmos passando por toda essa situação, isso não quer dizer que vamos cruzar os nossos braços de maneira nenhuma. Será melhor do que antes. A igreja crescerá mais do que antes. Nós estaremos mais preparados do que antes. Mais preparados espiritualmente do que antes. Estaremos mais humildes do que antes. Sabe por quê, amados? Vocês podem ver pregadores, doutores falando com, vamos dizer assim, com tanta sabedoria, com tanta perfeição. Mas no reino de Deus, quanto mais você cresce, mais você se torna humilde. Porque você vê a sua pequenez e vê a grandeza de Deus. Se você vê alguém, um pastor, um bispo, um apóstolo, seja lá o que for, arrotando o que sabe, que pode, que é, que isso e aquilo, pode ficar sabendo, olhe para ele e diga, eu vou falar até algo interessante, eu sou melhor do que ele. Melhor assim no sentido, porque eu não sou nada e Deus é tudo em mim. Mas ele é tudo e Deus não é nada nele. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós reconhecemos que não somos nada diante dele. Esta é a verdade. Então, observe o seguinte. Nenhuma vitória definitiva quando vence a guerra. Precisamos avançar para novos conflitos, procurando obter novas vitórias. Você vence uma guerra aqui, lá na frente você vai encontrar outra. Mas nós precisamos estar sempre preparados para uma nova guerra. E na convicção, na certeza de que o nosso general é Cristo e que todas as guerras ele vai nos dar a vitória. Precisamos acreditar nisso. Mas outro passo para resolvermos esse problema, pastores, para que nós possamos ampliar após esse momento de Covid, ou ainda nesse final, ou durante, não importa, é que a vida continua independente das circunstâncias. Mesmo que hoje no Brasil nós temos mais de 114 mil mortes
óbitos. Mesmo que o mundo já passa de 800 mil mortos no mundo. Mesmo com toda essa situação, nós não podemos parar. Devemos seguir em frente. Quando nós olhamos para o século 6 a.C., quase todo o povo de Israel se encontrava exilado, vivendo em situações limitadas, sem perspectiva de vida. Então Deus levanta o profeta Jeremias, que manda uma carta para o povo, trazendo as seguintes instruções. Eu sempre repito isso, falo sobre isto. Edifiquem, plante, comam, gerem, multipliquem, não vos diminuais. Os israelitas não podiam olhar para as circunstâncias. Eles tinham que decidir viver uma vida normal, mesmo diante da crise, superando as perdas, dando uma volta por cima das derrotas e vencendo todas as barreiras. E Jeremias estava lembrando o povo que o povo deveria viver mesmo diante dos problemas, mesmo diante das circunstâncias. E esta palavra também para mim, para você, devemos viver mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante dos problemas. Não podemos parar, devemos seguir em frente, devemos continuar, porque é o Senhor que está no comando, é o Senhor dos senhores que nos dá a vitória, é Ele que abre portas, é Ele que fecha a porta. Quem fecha a porta não é o prefeito, quem fecha a porta não é o governador, quem fecha a porta não é o presidente, quem fecha a porta não é a Organização Mundial, quem fecha a porta é Deus. E a nossa vida está nas mãos dele. E devemos prosseguir, seguir em frente nessa certeza. Nós vamos nos tornar aquilo que vamos reconstruir. Ou construímos a nossa casa na rocha, que dá mais trabalho, ou na areia. O que é que nós vamos escolher nesse momento? Lembrando que as tempestades podem nos pegar de surpresa. Devemos seguir em frente, devemos prosseguir, crendo que o Senhor Deus é poderoso para nos guardar e para nos livrar. E para concluir aqui, amados, para fechar essa parte, independente das circunstâncias que a pandemia tem gerado, é imperativo que nos concentremos não em especulações a respeito do final dos tempos, mas em cumprir o que tem de acontecer antes do retorno de Jesus. Este é o nosso papel. E o que é que vai acontecer antes do retorno de Jesus? A missão de pregar o Evangelho a todos os povos e nações. Aí eu vou ler aquele texto lá em Mateus 24:14 que vocês conhecem, que nós conhecemos muito bem. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Presta atenção. A Covid-19 não pode nos deter, pois os planos de Deus jamais serão frustrados. Aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus determinou, vai se cumprir. E Deus chamou você, Deus me chamou, e Ele quer nos usar para que os planos dele se concretizem. Querendo você ou não, querendo as autoridades ou não, querendo os líderes da PNL ou não, o propósito de Deus vai se cumprir. E eu e você devemos estar inseridos nesse propósito. E se eu cruzar os meus braços, e se eu ficar com medo, e se eu não tiver uma ação, as pedras clamarão. Outras pessoas serão levantadas
para fazer aquilo que Deus te chamou, me chamou para fazer. Então, não é hora de pararmos, é hora de crescermos, é hora de aumentar a nossa visão, é hora de ampliarmos, é hora de alargarmos as tendas, não é hora de ficarmos com a nossa mente de que é isso aqui, pronto e acabou. É hora de aproveitarmos o momento e crescermos. Você sabia que muita gente cresceu em cima da crise? Muita gente tem crescido também em cima da crise. Muita gente tem aproveitado a crise não para aproveitar das pessoas, mas usando a sua inteligência para apresentar um produto ou fazer alguma coisa que venha atender a necessidade daqueles que estão passando em crise, passando por uma crise. E nós temos a palavra de Deus, que é suficiente para atender a necessidade em meio à crise. As pessoas desesperadas, as pessoas com medo, as pessoas acuadas, as pessoas depressivas, as pessoas sem saber o que fazer. E este é o momento de nós, pastores, colocarmos em prática essa palavra, para que as pessoas sejam curadas, para que as dores dos outros sejam saradas, porque Jesus veio para curar os doentes, e ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Deus abençoe a vocês, pastores, Deus nos abençoe, pastores da Peniel, e que você possa entender o que Deus preparou para o seu coração neste momento. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Enquanto eu vi essa palavra, eu fiquei lembrando da nossa última reunião e de tudo que foi liberado ali, né? Que o nosso tema para 2020 foi esse: a grande colheita, preparando o caminho para o Senhor. Então, nós não podemos esquecer daquilo que Deus tinha falado. Então, se Deus nos preparou no início para este tempo, eu creio que nós somos preparados para esse tempo, para não perdermos o foco, mas prosseguirmos para o alvo. Nosso alvo é Cristo. E cumprirmos essa palavra, a grande colheita virá sim. E eu acredito que nós iremos experimentar a maior colheita de todos os tempos, porque isso ainda não aconteceu, para que o fim venha. Então a gente não pode esquecer disso. Então, muita gente perdendo tempo, fazendo estudo, a gente abre a internet, a gente vê diversos pastores aproveitando esse tempo para falar de escatologia, para falar dos últimos dias. Não é errado falar sobre escatologia. Mas o foco não tem que estar nisso. Eu não tenho que estar preocupado com isso. Eu tenho que cumprir o meu papel, cumprir o papel para o qual eu fui chamado. Então, eu quero assim testemunhar particularmente o que aconteceu comigo no início dessa pandemia. Nos primeiros dias, quando começou aquele isolamento, e mais ou menos em final de março para início de abril, eu entrei em pânico. Eu achava que a gente não deveria sair, que era tempo da igreja crescer nas casas, que cada um deveria ter o seu culto. E Flamarion tinha aquela ideia: eu não vou fechar a igreja. Eu acho que a Peniel de Feira de Santana, ela ficou fechada 2 cultos. Uns 4, que depois teve aquele decreto do governador que o prefeito acatou. 4, 5. Nesse período todo, nós ficamos assim, no máximo 4 dias. 4 dias sem culto, né? E aí, pastor Gesso ia para a igreja, e teve uma vez que o pastor Gesso foi para a igreja orar, e encontrou um homem desesperado. Aí pastor Gesso disse assim: nós não podemos fechar a igreja, o povo está desesperado, o povo está procurando. E esse rapaz dizia assim para ele: eu procurei diversas igrejas abertas, mas todas estavam fechadas. Me fale alguma coisa, me dê uma palavra de alento, diga alguma coisa para mim. Eu sou um profissional de saúde, eu estou vendo o que está acontecendo aí
nos outros estados, que os profissionais de saúde são os mais afetados, eles estão morrendo, eu estou em pânico. E o pastor Gerson começou a pregar para ele, e ele se acalmou, teve um encontro com Jesus, mas essa pessoa era vizinho do pastor Gerson. Ele morava na casa da frente. Pense! Então, o pastor Gerson olhava às vezes para ele, depois o pastor Gerson, quando soube que era ele a pessoa que morava na frente, aí pastor Gerson foi pensar assim, poxa, eu pensei tanto em alcançar esse vizinho e nunca consegui alcançar. Então, nesse momento, pessoas que nós jamais imaginamos que iríamos pregar o evangelho, nós vamos pregar e nós temos que abrir a boca e pregar.